Alô, amigos aí. Vamos aí para mais esse vídeo para dar que é de suma importância aí para todos que querem entender como faz o orçamento, tá? Então vou citar alguns itens e aí você, se quiser anotar, anota para você depois, quando tiver o seu cliente, fazer o mesmo aí, de maneira a você não ficar no prejuízo. Tá? A princípio estou mostrando aí para vocês um exemplo, tá? De como a gente tem que prestar atenção na hora de fazer o orçamento para não ser surpreendido. Então aí tem um exemplo aí de um bebedouro refrigerado a gás, tá? Na tela aí. E aqui nós temos todo o sistema de refrigeração, que é o que as pessoas mais dão a atenção, né? Quando o cliente reclama, tá certo? Então, para primeiro contato aí, a coleta de informações, antes de elaborar o orçamento, você deve reunir os seguintes dados aí do cliente e do equipamento, como dados do cliente, como o nome, o telefone, endereço, o e-mail, saber qual é o modelo do refrigerador, de preferência olhar ou tirar uma foto da etiqueta, do tipo de compressor que é utilizado, ou uma foto bem mais ampla igual a essa, e pesquisar o tipo aí de modelo que está se tratando de fazer o orçamento, tá certo? E aí inclui a marca, o modelo, inclui também aí o ano de fabricação e a voltagem. Isso tudo já falei no vídeo número 2, né? No vídeo anterior, mas a gente está reforçando aqui para quem não ouviu lá o vídeo número 2. A descrição do problema, tá? Isso aqui é importantíssimo. Aqui está apostando o exemplo do refrigerador, ele não está gelando, o compressor está fazendo barulho, nossa, ele não liga, né? E o outro detalhe muito importante que eu já vou mostrar, reprisar aqui, que é justamente o histórico, né? Tem histórico de manutenção? Então eu deixei aqui para vocês verem que esse compressor, esse refrigeradorzinho tem histórico, inclusive a válvula Chiraide está aqui e a gente pode observar que já foi estrangulado, né? Ou seja, já foi feito algum tipo de manutenção que a gente desconhece no momento, tá certo? Então a válvula que tá quebrou, e para confirmar que houve algum tipo de manutenção, vou mostrar para vocês aqui novamente. Não sei se ficou bem claro. Aqui na parte aqui tem aqui a data 23. Pois bem, esses dados são importantes justamente porque a data de fabricação do compressor, vamos ver se eu consigo mostrar, porque eu acredito que ontem no outro vídeo estava muito difícil, estava à noite. Vamos ver se eu consigo focar aqui. Repara na data. Eu até falei abril no último vídeo porque eu não estava enxergando direito. 7 de maio de 2010. Nós estamos em 2025. Significa dizer que chegou aqui, está na minha mão, 15 anos. Contudo, em 2023 foi feito algum tipo de manutenção, conforme a etiqueta aqui. Então isso é importante você saber, tá? Para que realmente você não seja surpreendido na hora de fazer o orçamento, ok?
Vamos continuar aqui com as observações. E já foi respondido aí que, nesse caso específico, já passou por reparos anteriores. O próximo item que você deve considerar que é a inspeção técnica, tá? No caso de problema não seja evidente, e aí o vídeo número anterior mostra alguns casos que não tiveram evidência, e agora no decorrer desse vídeo eu vou mostrar para vocês as evidências de alguns detalhes. Não o detalhe propriamente dito aqui da refrigeração, porque isso aqui é básico. Então todo cliente quer um refrigerador funcionando, né? Se você vai cobrar taxa de visita ou vai oferecer a visita gratuita, aí é por conta realmente de você, porque uma vez que você já conseguiu a coleta de informações e o seu cliente está lá a 10 km de distância, 20 km de distância, você vai ter que ver qual a condução que vai ser necessária e os gastos que você vai obter para chegar até o local, né? Aí é contigo, você vai definir isso aí nesse quesito dos gastos aí, se a taxa, vai haver taxa de visita ou não. Normalmente a taxa de visita é cobrada já por profissional já tarimbado aí, bem no mercado, então a sua procura é muito grande. Certamente que para ele, e a certeza que ele vai pegar o trabalho, ele costuma cobrar aí a taxa de visita. Até para você não perder seu tempo, porque tempo é dinheiro, não é mesmo? Agora que vem o principal, que é a elaboração do orçamento. E essa elaboração deve ser detalhada. Vou mostrar para vocês aqui uma planilha que eu fiz. Eu disse que ia mostrar, não mostrei, agora eu vou mostrar. E assim mesmo não está bem detalhado, mas já ajuda bastante a você errar menos na hora de precificar o seu trabalho, tá? Já ajuda bastante. Eu preparei aqui um orçamento, vou tentar mostrar para vocês mais ou menos como que funciona a questão. Esse aqui é um modelo, tá? Não é para ser aplicado em todos os casos. Então eu criei um modelo. Então, por favor, não vai, pode aproveitar a formatação, mas as informações são inúteis dependendo do tipo de equipamento, certo? Eu vou colocar ele aqui. Então, inclusive, o nome aqui está refrigeração 0 graus, CNPJ não existe, coisa e tal. Aqui o cliente, endereço, telefone, o orçamento. É isso, é nesse ponto que a gente quer entrar. Ó. Compressor da Embraco, não tem preço, não está precificado, vai depender da capacidade do seu. A troca de óleo, o evaporador, o filtro secador, a limpeza obrigatória com fluido, a válvula para união aí, Schneider, cabo elétrico, termostato, relé, protetor térmico e tal. Então você vai fazer isso, tá? E quando você fizer esse tipo de orçamento, você já vai ter uma noção de quanto é que vai ficar a sua manutenção sem levar em conta a sua mão de obra, ou seja, a sua tempo de hora trabalhado. E depois, na sequência, você tem aqui a descrição do serviço. O que você vai fazer aqui, certo? O prazo de entrega, e embaixo você assina, certo? E aí coloca ali a validade do seu orçamento. Feito essa amostragem, agora nós vamos partir para alguns outros detalhes aí. Você deve levar em consideração o diagnóstico do problema. No vídeo anterior eu mostrei lá qual era o problema,
A princípio, para quem é o consumidor, a pessoa que está te contratando, ela vai simplesmente falar lá, não, ele parou de gelar e não funciona mais. Então ela mostra o diagnóstico do problema, você vai e tenta de primeira observar qual é o diagnóstico que você vai. E nesse caso específico nós temos o diagnóstico da serpentina, aquela parte mais escura aqui, ó. Tá vendo aqui? Nessa parte mais escura, promoveu-se ali um desgaste em virtude do próprio tempo, né? Deixa eu ver se eu chego mais perto aqui. Vamos tentar mostrar para vocês aqui. Eu já fiz uma limpeza prévia. Percebe aí? Mostrando aí com detalhes. Então você tem aqui um evaporador que refrigera a água, tá? Nesse caso, já põe na sua relação evaporador, inclusive da marca, que pertence aí esse evaporador. E nesse caso você notou ali que foi feita uma manutenção, só que é uma manutenção inútil, ou seja, certamente que isso vai causar um retorno de trabalho para você. Então, se você vai pegar o serviço, relacione aí uma serpentina evaporadora da marca ou uma placa fria, relaciona isso, coloque preço, para que se você tentar fazer um conserto num tipo de material desse, de repente pode dar certo, pode durar 30 dias, mas o seu filme vai ficar queimado. O seu profissionalismo vai ser de boca em boca, sendo devagarinho queimado, e você vai começar a perder serviço por tomar certas atitudes aí. A não ser que você faça isso e informe, olha, vai dar problema. Ok? E aí, nesse caso específico, é disso que se trata, tá? Um diagnóstico do problema. E quando você vai fazer um diagnóstico dessa natureza, você tem que entender o funcionamento desse produto. É uma serpentina que fica imersa dentro da água, da própria água que você vai consumir. Automaticamente vai acontecer aquele vazamento que eu já falei anteriormente, em vídeos anteriores. O gás vai vazar, vai passar, sair o gás, o compressor continua funcionando, a água que está ali vai ser succionada novamente pela entrada do compressor, essa água vai cair toda dentro do compressor, ela vai se espalhar por todo o sistema do condensador, e aí, meu amigo, pronto, já virou um problemaço. Então, para fazer uma manutenção nesse tipo de equipamento, você já pode relacionar, por exemplo, a troca de óleo. Você vai retirar todo o óleo do compressor e vai repor o óleo, tá certo? O evaporador não arruma, vai pega o modelo e vê quanto custa e coloca no seu orçamento. O tipo de gás vai estar especificado aqui no compressor. Esse caso especificamente, vou mostrar para vocês, é um compressor que trabalha o RC34, 50 gramas de gás. Você vai fazer isso aí. Deu para capturar aí? Ok. Deixando pausado para vocês verem aí o tipo de compressor SMI S10HLR. É um compressor hermético aí, mais comum aí no mercado. Ok?
vai ter garantia esse compressor? Se eu fosse você no orçamento e junto ao cliente, fala assim, ó, infelizmente garantia para o motor não tem, ele já passou do período dele de funcionar corretamente, que ele normalmente fica na faixa entre 5 a 10 anos, podendo ser superado, mas aí já fica comprometido. Agora, principalmente sabendo que a água está aqui dentro, piorou mais ainda as condições aí de você dar uma garantia acima daquilo que é previsto em lei aí, né? Que é de 30 dias após a troca, mas aí você vai garantir a troca da evaporadora. Ou seja, todas as garantias que você dá é justamente das trocas de componentes que você faz. Tá bom? Depois você vai ter que fazer esse orçamento aí, presumidamente, tá? Você vai fazer presumir, para que quando você for colocar o seu preço, verificar de que forma que vai ser paga, que condições que você paga, tudo isso aí é conversado aí com o seu cliente, tá? Uma vez que o orçamento está pronto, que é o caso desse aqui, como exemplo, tá, gente? Você pode mandar por e-mail, pode mandar por WhatsApp, pode mandar pessoalmente, sei lá. Fica a maneira de chegar até o cliente é essa. E aí quando ele vê que o orçamento está previsto sem o compressor, porque eu fiz uma simulação aqui, nesse valor, sem a mão de obra, apenas o material que você vai utilizar, automaticamente o cliente vai desistir, tá bom? Por isso que é importante você cobrar taxa de visita, para você não ficar também no prejuízo de ter um trabalho igual esse que eu vou mostrar para você. E aí, além disso, a pessoa vai recusar o orçamento. Então você vai ficar de mão abanando depois de um trabalhão todo que você teve para verificar todas as partes. Não é o caso desse. Esse aqui já foi exposto para o cliente já... Eu precifiquei aqui sem fazer muita coisa, só a parte de refrigeração. Só a parte de refrigeração eu precifiquei em R$450. Ou seja, eu ia trocar aqui o óleo do motor mais a serpentina evaporadora. E também o filtro secante. E incluir também a válvula Schneider para fazer a manutenção. Sendo que o relé estava funcionando, né? O fusível de temperatura também estava funcionando, ou seja, o motor está funcionando. Mas já adiantei que não tem garantia, né? Então ficou um preço de 400 e pouco. Ainda assim ele achou inviável, porque o equipamento novo está na faixa de 700 e poucos reais. Tá certo? Então como é que você colocou o preço de 700 e pouco no orçamento? Eu vou agora explicar os detalhes aqui. Por que você não pode pôr orçamento do jeito que você acha que deve ser? Você tem que ter a certeza daquilo que você está fazendo, para você não ser surpreendido com coisas que o seu cliente vai reclamar, e aí pode dar até confusão. Então evita confusão, se for o caso nem pega o serviço, tá? Para que você não se aborreça e toca a vida para frente, tá? Então é muito importante isso aí. Vamos lá mostrar agora, tá? Mostrei aqui, fiz o orçamento conforme foi o dano causado, contudo, né, não tem a garantia mais aí do compressor, uma vez que entrou água aqui dentro e já passou do limite, mais de 15 anos de funcionamento. Então ficou um preço razoável aí, mas ele achou melhor não arrumar, só para você ver o final da história. O orçamento que eu enviei para ele não foi esse, foi um outro, mas eu quis deixar esse aqui para amostra, tá? Para que você entenda agora o que eu vou mostrar a partir de agora no vídeo, o porquê de relacionar tudo, ok? Então vamos lá agora
A parte de refrigeração vocês já viram, não tem grande novidade. Evaporadora, condensadora, filtro secante, ou gás, ou óleo, os relés aqui e o sensor de temperatura e Zé Fini, acabou, ok? Essa é a parte de refrigeração. O que vai surpreender vocês agora é quando eu vou começar a mostrar aqui, depois que eu tive tempo e abri todo o refrigerador. Então, você viu ali que o preço foi para arrumar aquilo. Contudo, para você arrumar um refrigerador e entregar ele em condições, você vai oferecer um refil. É por isso que eu digo, então coloque lá o refil no orçamento, depois tira, se for o caso. As torneiras. Vou mostrar a torneira que a gente retirou, o conjunto de torneira. Você observando bem de perto, você vai perceber a contaminação que está essa torneira. Ou seja, um conjunto de torneira direita e esquerda, mais os acionadores que já acompanham, como você pode ver aí. Coloca isso no orçamento, porque você vai entregar o filtro e vai avisar, ó, está contaminado sua torneira, você tira e limpa. Aí você tem que pagar uma outra taxa, que é a taxa de limpeza aí, que você vai ver depois. Coloque também aí a boia, já expliquei, tá certo? Aqui é onde vai o filtro. O filtro vai preso aqui, certo? Então nós retiramos e verificamos a boia está em condições, o suporte do filtro está legal, a caixa de isopor de térmica está perfeita, não tem problema. Os condutores de água das duas torneiras totalmente inadequado para permanecer nesse local. Então você põe no orçamento e avisa, vai trocar ou não vai? Tá nessas condições aqui, tá certo? O painel está em perfeitas condições, precisa só da limpeza normal. O reservatório precisa da limpeza, também está tranquilo. A grelha pingador também tá bom. A tampa tá em perfeitas condições também. E o gabinete, né? O gabinete que precisa daquela limpeza arrumada. Então essa limpeza, quando eu falo limpeza, parece ser bobeira, mas você toma seu tempo, tá? Não é uma limpezinha qualquer, não. A limpeza é onde alguém vai beber água. Então tem que ser feito com muito capricho, muito cuidado. A gente observa aqui por debaixo, está tudo intacto. Vamos colocar aqui. Tá bom? Eu tenho uma mangueirinha aqui, ó. Famosinho ladrão, né? Ladrãozinho aqui. Tá com a telinha, repara. Tá com a tela aqui, ó. Deixa eu ver se eu foco. Eu não tô conseguindo focar, mas vou mostrar a telinha que tem essa mangueirinha. Viu aí? Essa mangueirinha tem uma telinha. Essa telinha para evitar que suba algum bicho por ela. Do mais é isso. Limpeza, desinfecção, descontaminação. Isso leva tempo. Não é simples como parece. Tem que deixar de molho, gastar produto de limpeza. Seria interessante o próprio usuário fazer, mas aqui a serpentina circula aqui, então para ela acessar esse tipo de limpeza é complicado. A pessoa é leiga, não sabe aí, tem as manhas propriamente dito. E aqui é a limpeza.
Muito bem, então tá aí o vídeo de hoje. Gostaria de passar isso para vocês. Na próxima vez que eu fizer o vídeo vai ser só da montagem desse equipamento que o cliente acabou abandonando. Falei assim, não, pode ficar aí, joga no lixo, faz alguma coisa. Então nós vamos usar esse modelo para a gente fazer os nossos vídeos aí, tá? Em breve eu vou estar fazendo um vídeo agora retirando o óleo do compressor, medindo aqui o sensor de temperatura, o relé de temperatura aqui. Eu falo relé aqui, mas aqui é o sensor de é o fusível, né? No caso aí do compressor alterar seu funcionamento, ele vai desarmar. A gente vai aprender, tem um cabo também. Não tem muito mistério. A parte de refrigeração aí parece que está bem feita aí pelos colegas aí dos vídeos. Então nós vamos fazer isso. O próximo vídeo agora vai ser a retirada de óleo. Vamos saber quanto de óleo, qual tipo de óleo e por onde a gente coloca óleo e como a gente coloca óleo aqui no compressor. Tá bom? Então por hoje é só a questão do orçamento. Espero aí que tenha ajudado vocês. Isso é importantíssimo, tá? Frisar. Faz a relação de tudo que puder ser feito, tudo que pode dar problema e verificar as condições externas e internas no quesito condições de limpeza, etc e tal. Isso aí vai ajudar você a até se comunicar com o seu cliente aí. Tá legal? Então um abraço para todos, até o próximo vídeo. Vou encerrando por aqui e aguarde mais vídeos aí sobre essa belezinha. Que ela tem a sua finalidade, contudo ela tem seu tempo, né? Seu tempo de uso aí já findado, mas nós vamos recuperar. Vai sair praticamente o preço de um novo, mas para fazer o vídeo a gente vai tentar aqui o que der para recondicionar e o que não der a gente compra e refaz. Tá, detalhe mais outro, para finalizar agora, eu fiz uma limpeza aqui para mostrar, porque eu tentei mostrar, mas eu vi que não ficou legal. A condensadora tem ferrugem que pode virar um vazamento futuro. Deixa eu ver se foca aqui bem. Então deu uma limpeza aqui. Deu uma limpeza. E vamos fazer o teste de estanque. De modo geral. Tá certo? Fecha aqui esse vídeo. E até o próximo.